volume 15. Volume 15 do Ascendência Bookworm, que lançou agora em outubro, né? Foi em outubro. Agora o dia, deixa eu ver. Não tô lembrado do dia, mas o ponto é, eu já terminei. E eu queria trazer um pouco aqui do que acontecia nesse volume, principalmente o que eu achei interessante, que eu achei minha crítica aos volumes. Eu pretendo trazer mais críticas a que eu leio light novels e eu queria trazer assim, quando eu terminar alguma light novel, trazer o que eu achei delas, ok? Tipo assim, vai virar um quadro, provavelmente. Eu já tô lendo outra light novel e tal. E infelizmente não fiz essa. Eu não tinha isso na mente quando eu terminei esse Bicing Wolf, mas eu vou fazer agora, começando de Ascendência Bookworm, porque Ascendência Bookworm é meu xodó. Vamos lá. O que rola nesse volume? Primeiramente, o que eu achei desse volume? Numa crítica geral, tipo assim, foi um volume bom, muito animado, claro, animado no sentido de uma história de um slice of life, de aconteceu muita coisa relevante, muitos conflitos foram tragos aqui, uma reviravolta, ou melhor, reviravolta não, uma conclusão de algo que já estava pendente e meio que qualquer hora a história ia cobrar, e a gente sabia que ia cobrar, e já estava precetado que ia ser cobrado. Então vamos lá. O ponto inicial desse volume, para além de todas as coisas eu fiz enquanto eu li, eu fui anotando o que estava acontecendo, é o prólogo, óbvio. O prólogo da história, a gente trabalha com o Gil. O Gil é o primeiro personagem tem que é o personagem que tem a voz nesse prólogo, que toma esse prólogo, que é basicamente o incômodo dele com o Ferdinand. O Gil, como ele tá desde o início com a Mine, ele é fiel a Mine, por tudo que a Mine fez pra ele e tal. E agora, como Rosemine, ele ainda continua, apesar de ter passado 2 anos, ele ainda continua com sua fidelidade no talo, tipo assim, devoção. E ele fica incomodado em olhar e ver assim o que tá acontecendo e falar assim, pô, o Ferdinand tá controlando demais a Mine, não tá deixando ela fazer nada por si. Aí a gente tem durante esse arco uma coisa muito interessante que é a Adélia. A Adélia entra, chega e conversa com o Gui, fala assim, pô, o Ferdinand, ele é guardião da Mine. O Ferdinand, ele cuida da Mine, ele durante esses 2 anos que passou, ele que estava cuidando dela e tal, e ele tem, e não tem, e a mãe não tem muito acesso agora aqui ao orfanato e tal, não passa aqui tanto tempo, mas o Ferdinand está administrando isso, porque, e principalmente, ele fala que pro Gil que aqui não adiantava, o problema dele fazer esse tipo de crítica é que ele não sabia da realidade total. Ele só sabia uma parte, o que chegava a ele. Mas como a Mine vive agora como nobre, como Rosemine, não tinha como ela. Os problemas dela se tornaram outros. As prioridades dela agora existiam novas prioridades para ela que ela tinha que lidar. E infelizmente não dava para as coisas serem como eram antes. E o Ferdinand tá auxiliando ela. E o Gil não sabe como ele está auxiliando e nem também o Gil pode ajudar a Mai nessas coisas que só o Ferdinand pode, porque o Gil é só o atendente. E depois disso a gente tem uma conversa muito interessante, tipo assim, da Elvira com a Rosemine sobre tanto o desejo da Elvira de levar a indústria da impressão para
área de Handenzel, mas acima de tudo, que ela tem interesse por causa que aquela é uma área muito ligada a ela, familiarmente e tal, de família. E mas o principal ponto dessa conversa da Mine é que a gente tem um pouco dois pontos. A gente tem dois pontos, basicamente, que é a Mine, uma conversa da Elvira com a Mine, falando da política dentro da Academia Real, a política dentro da Academia Real, e como deveria ser, ou se é esperado, que se dê o tratamento, a diferença do tratamento entre pessoas de cada facção, o que, claro, a Mine não concorda com essa diferenciação que a Elvira propõe, que a Mine deveria aplicar, de privilegiar pessoas da própria facção, visto que a Mine está tentando adotar uma perspectiva totalmente diferente de tratamento, meio que também como um meio de ganhar capital político com todo mundo e formar bons administradores para o futuro, ou pelo menos não inimigos, não necessariamente aliados, não inimigos, pessoas que ela consiga trabalhar no futuro. Bom, basicamente, aí tem essa conversa, mas um dos pontos principais desse início é que nessa conversa a Elvira fala sobre a anulação do contrato da Mine com o Lutz. Lembra o contrato que rola lá no início da primeira. O contrato que rola lá na primeira parte, em que o Lutz e a Mine vão com o Beno e assinam um contrato sobre a patente e a distribuição do papel e da indústria do papel, e que restringia tudo, colocava muita coisa assim. Era um contrato de segurança da Mine e o Lutz para com o produto deles. Aí a Elvira fala sobre a necessidade do cancelamento daquele contrato, visto que ela fala como, tipo assim, ela não tinha conseguido descobrir em que situação aquele contrato foi formado, mas ela diz que fazia-se no momento necessário cancelar aquele contrato, porque ele, no momento, era um impeditivo para a expansão da indústria do papel, porque era tudo colocado na mão do Lutz, e o Lutz tinha que falar que o Lutz tinha que estar à frente. E quando e tendo em vista que o objetivo tanto da Mine quanto da Elvira no momento eram de expandir essa indústria, era um problema limitar tudo o Lutz. E a Elvira propõe que ou melhor, ela diz que o contrato deve ser cancelado para as coisas poderem fluir. O que causa uma resistência na Mine, porque, tipo, tá, o contrato realmente não serve mais, não serve aos objetivos atuais, ao estado atual das coisas, mas existe um quê de sentimental na existência desse contrato, porque ele reafirma a relação que o Lutz, a Mine tiveram. É basicamente uma concretização de algo que aconteceu, a prova que algo aconteceu entre eles, basicamente. E esse é o ponto da Mine, tipo assim, que ela não, pelo que ela não quer cancelar é o contrato, apesar dele não ser vantajoso no momento. Aí segue o próximo capítulo, que é o Intersocialization, que trata de 3 pontos, que é o método como método de compressão de mana que a Rosemine Mine desenvolveu, leva aos poucos a facção da Florência, ganhar poder político e mais influência no cenário geral de Renfress. E principalmente, eu acho que o ponto interessante nesse capítulo é sobre o Damuel, e como o Damuel agora ele estava meio que lonely. O Damuel, para poder ter
devido aos acontecimentos da terceira parte, ele tinha crescido sua mana para poder bater com a pelo menos bater com a da Brigitte, para eles poderem casarem, serem noivos. No entanto, deu no que deu e não aconteceu o relacionamento deles. E o problema disso agora é que tá lá o Damuel com uma mana equiparável ao de um médio ou um arquinobre. Arquinobre. No entanto, não tem ninguém do status dele, que é Lei Nobre, um nobre raso, que tem uma mana compatível com ele. Logo, apesar dele ter uma mana, agora ele literalmente. O fato dele ter uma mana, que no passado, nos homens anteriores, ele tinha desenvolvido para poder ter um relacionamento, poder dar procedência no seu relacionamento com a Brigitte, agora era um impeditivo para ele, que vetava ele de relacionamentos com outras nobres, tipo assim, porque é uma requisição, um requisito de que os nobres têm uma mana compatível, só que agora o Damuel, ele tinha um status baixo e uma mana alta, de forma que agora ele tem problemas porque dificilmente ele vai encontrar alguém compatível com ele para poder ele se casar ou coisa do tipo. O que é paia. Aí a gente tem esse ponto do Damuel que eu acho muito complicado a situação dele. E a gente tem um próximo capítulo que é o End of Winter, o final do inverno e a convocação dos mercadores, dos mercantes, que começa com uma conversa da Mani com a Charlotte enquanto o Ferdinand vai caçar o Senhor do Inverno e termina, eu acho interessante esse capítulo, com uma conversa da Mine com o Sylvester sobre a condição da periferia e como ela era suja e desagradável, visto que até o próprio Sylvester sabia disso, visto que ele já tinha ido lá. E eles precisavam resolver isso, visto que provavelmente dali pra frente Renfrest ia receber mais visitas de fora, de outros ducados e tal, e a Mine pontuou que não seria muito bom mostrar uma cidade tão fedorenta e essas paradas pra pessoas de fora. Aí o Sylvester, na condição de nobre, pensando como nobre, ele fala, pô, realmente, Mine, a gente deveria limpar a periferia, tirar tudo dali, tirar todas as pessoas e tal, dar uma limpa geral. Aí a Mine por dentro assim, quê? Não! Pô, as pessoas? Como assim? E as pessoas do processo? O que vocês vão fazer com a pessoa e tal? Cuidar das pessoas e tal. Só que aí o Sylvester dá o contraponto assim, pô, isso que eu queria fazer. Simplesmente arrancar todo mundo dali, arrancar tudo dali e construir a cidade de novo. Pra ser mais agradável. Só que aí, como tem pouca mana, uma falta de mana, essa opção de fazer uma limpa geral não é uma opção. Então, ele fala que fazer essa limpa ideal não tinha como rolar. Aí entra o ponto da Mine, que a Mine diz assim, pô, ainda bem, amém, obrigado, falta de mana, crise de mana. Você salvou muita gente agora. Aí a Mine fala tipo assim, pô, e se ao invés de vocês fizerem um arrastão lá na periferia, acabar com todo mundo, com a casa de todo mundo e tal, vocês só não pagarem plebeus pra limpar a casa. Basicamente a Mine sugeriu a profissão de gari. A Mine tava sugerindo
pro Sylvester criar a profissão de gari. E visto que não tinha como ele falou, fez orientações que tipo podia passar essa responsabilidade pro Guildmaster para ele contratar pessoas e tal, fazer para ser o interlocutor entre o Sylvester. Basicamente a mãe tá sugerindo um serviço público de limpeza. Aí geral falou assim, parece viável. Aí a gente conversa sobre isso aí depois. É. É, Aí a gente tem uma nova conversa sobre a questão da anulação do contrato do Lutz Mine. Aí tem a convocação do do Lutz, do Ben, do Mark, em que eles fazem a anulação do contrato e acaba sendo tenso. Porque, tipo, a Mine tem, visto que tem muitos nobres lá em volta, tem estudiosos e tal, observando a desfeita do contrato e tal, acompanhando o processo. A Mine ela tem que fazer aquela anulação de contrato que, como eu disse, era uma coisa que ela não queria por causa que a relação dela, ela sentia que um pouco da relação dela estava investindo naquele contrato. Não que ele significasse, como eu disse, já não era muito pertinente a existência daquele contrato, mas ela via aquele contrato como um modo de provar a relação do grupo ali, dela. Aí ela tem que anular aquele contrato dela com o Lutz e com o Beno, enquanto tem aquele sorriso. Fica com um sorriso falso de nobre na cara, que tipo assim, é tenso. Até o próprio Lutz, que não. O Lutz, ele. O, ele fica meio ressentido com o que aconteceu pelo, pelo fato da Mine anular o contrato deles como com aquele jeito de nobre. De assim, então vamos anular. Obrigado. Tipo assim, como se tivesse tudo ok. Apesar de por dentro ela tá se remoendo e tal, ela não podia demonstrar isso por fora. E precisa do Beno chegar pro Lutz e falar assim, pois é, né, cara? Não é assim. A Mine provavelmente tá sofrendo e tal. Você não. É porque você não tá reparando muito. Mas por dentro você podia ver claramente, tanto se você não focasse no rosto, você poderia ver que a mão dela tava negociando, tava tremendo e tal. E aquilo era um processo muito difícil para ela. E o ponto é que dali, com aquilo, ela acaba se sentindo mais distante do grupo. Aí, depois dessa anulação do contrato, que faz a Mine novamente, como eu disse, se sentir mal, o Ferdinand leva ela pro castelo, só que no castelo ela fica meio doente por causa, tipo assim, ela fica remoendo muito essa questão do contrato e da anulação do contrato. O que faz o. Tanto que ela pede pro Ferdinand para que leve ela de volta pro templo. Ela tava no carro, o Ferdinand levou ela depois lá da anulação pro castelo. Só que aí ela passa a mão na noite e tal e pede pra ser levada de volta pro templo. Onde ela pelo menos se sente mais confortável, visto que tem pelo menos os atendentes dela, como o Gil e o Fran. Aí o Ferdinand atende e leva a Mine de volta pro templo e em consonância chama a companhia Gilberta, o Lutz, Mark e tal, aí para os três poderem conversar na Hayden Room. Aí nisso a Mine tem a chance de, depois de muito tempo, se reabastecer, falar sobre a questão, como ela se sentia em relação àquilo tudo, e também se abastecer com
carinho, visto que ela não tinha poder falar livremente, naturalmente. Aí a Mine conversa com o Lutz sobre como era complicado viver como nobre, porque tipo assim, ela não tinha ninguém pra com quem ela pudesse falar naturalmente, livremente, porque pessoas, as pessoas ou não podiam por questões de nobreza e tal, ou porque tinham interesses relacionados, ou porque simplesmente o status não permitia. Por exemplo, a Felina, a personagem Felina, que a Mine simpatiza muito com ela e tal, mas, pô, a Felina é uma nobre rasa e a Mine é a filha adotada do Arqueduque, então não dá pra Mine agir naturalmente com ela. Aí a gente tem essa conversa com o Lutz e a, a, e a mãe pra a conversa do Lutz e da mãe pra ficar, tipo assim, o Lutz conversa com a mãe e fala assim, suporte, faça o que você conseguir pra lidar com isso. O Lutz fala que, tipo assim, apesar do contrato ter sido desfeito, aquilo não mudava nada entre eles, que tipo assim, eles ainda, por dentro, sabe, se conheciam e ia ficar tudo bem, não tinha problema aquilo, porque a relação deles ainda era a mesma, independente de ter ou não um contrato, o que ia acalmar a Mine. Depois desse ponto, dessa conversa da Mine com o Lutz, a gente tem o encontro da Mine com o Gibby, o senhor lá de Handenzel, que é um capítulo bem que, em suma, ele mostra é um capítulo curto e mostra o quanto o senhor lá de Handenzel tem muita boa vontade, que tipo assim, ele é relacionado com a Elvira e tal, relações familiares e tal. Ele tem muita boa vontade para com relação a Mine. Ele tem, tipo assim, muita boa vontade. Tanto pela questão da Elvira se ligar e tal, quanto por ver a Mine como alguém bem capacitada. Aí a gente tem, depois dessa conversa curta, o retorno da Mine para a Academia Real. Ou melhor, a preparação para o retorno, em que basicamente a Mine é o a guardada Mine receber a presilha da Tully, que a Tully tinha feito para entregar pro príncipe, para ele poder entregar para Elegantina. Aí quando a Mine recebe, já a assim que a Mine recebe a presilha da Tully, ela pode ir para a cadeia e voltar. Aí quando ela volta, a gente tem um capítulo sobre o Wilfrid reclamando sobre como estava sendo difícil para ele lidar com toda a pressão, visto que tipo assim, no momento que a Mine sai, geral tá pedindo assim, ei, eu quero encontrar com com a galera aí do Ian Refresh. Só que o povo tava falando isso visando encontrar a Mine. No entanto, a Mine tinha escapado, tinha voltado para Ehrenfest. E alguém tinha que atender. E visto que só o Wilfrid estava lá, o Wilfrid tinha que ir. Aí a gente tem o. Aí a Mine volta. Aí o Justice faz uma listinha pra Mine de o que ela tinha que priorizar. Assim, tem tantas pessoas, tem gente querendo te encontrar, tem a Wise e o Shrestrar para você recarregar de mana, tem o príncipe, tem aí depois de fazer esse index de coisas para fazer, a Mine é orientada a primeiro fazer seu encontro com o príncipe,
o príncipe, ele para entregar a presilha para ele. Aí a Pine vai lá, entrega a presilha, aí a gente fica sabendo de como o príncipe agora tá muito bem com a Elegantina, tipo, os dois eram best lovers forever, os dois se acertaram, aí o príncipe tá até exalando com descrições aleatórias de como eles estavam se dando bem. Aí a gente tem o encontro também da Mine. Depois de encontrar o príncipe, entregar o negócio pro príncipe, a presilha pro príncipe, a Mine tem o encontro com a Elegantina. E a Elegantina faz o mesmo discurso do príncipe pra Mine, só que agora do ponto dela. E a gente também fica informado como a Ehrenfest perdeu de lavada nos Jitter Games. Tipo assim, quando a Mine teve lá o jogo contra aquele outro ducado lá, e vocês lembram, sei lá, vocês lembram, vocês leram ou não, a Refresh conseguiu ganhar. A Mine lá fez as estratégias dela e conseguiu acabar ganhando. No entanto, teve negócio lá no final que o ducado lá pediu uma revanche, só que a Mine tinha ido, já tinha ido embora. E aconteceu que eles jogaram de novo, tendo o Wilfred como líder, e perderam de uma lavada estupenda. Aí, o Ducado lá tava pedindo rematch de novo, só que a Mine falou, não é minha prioridade, não vou, que é muito sensato, não tem porquê. Aí tem... rola lá um encontro com... Aí depois disso a gente tem a preparação pra festa do chá. Que tipo assim, os ducados tipo faz parte da socialização. E como aí o Ehrenfest, o ducado lá de a galera lá de Ehrenfest preparou lá a festa do chá e tal. E foi recebendo gente. E como ele estava em alta, visto dos feitos da mãe e tal, novas trends, a relação dela com a Elegantina, Príncipe, a vitória nos jogos contra o outro ducado lá, a Refresh tá sendo badalada. Ou melhor, a mãe tá sendo badalada. Então muita gente foi pra ver como é que tava. Ter contato. E lá a gente tem um encontro. Foi chegando gente. Chegou, por exemplo, a Lady Deathline. A Deathline que com aqueles comentários tipo espinhosos com relação a Mine. Tipo assim, tudo que ela pode, ela alfineta a Mine. Aqueles comentários sarcásticos. E a Mine, vamos absorver porque ela é de uma posição maior. Então, quem sou eu de um ducado menor pra ir contra ela? Aí ela vai suportando, suportando. Aí chega a Elegantina. A Elegantina e tal. Aí ela vai conversando, a Elegantina apresenta as amigas dela pra Mine. Aí a Mine com toda a boa vontade pra Elegantina. Aí acaba que toca lá no negócio do shampoo. Aí a Mine acaba oferecendo, tipo assim, de novo, o shampoo também pras amigas da Elegantina. Visto que a Mine tá com a mente tipo assim, caraca, essas garotas aqui, ó, tá acompanhando a Elegantina, elas são também poderosas e tal. Mesmo que eu não, ela, pra todos os efeitos, é bom ter relações boas com elas, ter boas relações com essas garotas. Então bora lá, bora ser amigos, amigos. Toma aqui meu shampoo e tal, vou tomar aqui meus bolos e tal. Mine na vontade morre de agradar. Aí chega a Deadline. Tipo assim, a mãe tá distribuindo lá o shampoo e tal pra galera falar assim, não, ó, amigo, eu vou ser amigo. Toma aqui. Boa vontade total. Aí chega a Deadline. Com todos sua afiadeza, seus comentários sarcásticos, assim, pô, Mine, você não vai dar pra mim também, não? Pô, achei que a gente era amigo. E a Mine poder assim, quer não, eu não quero. Por dentro, porque por fora ela assim,
Por fora não tem como a Mine falar não, porque tipo assim, a Deadline tem um status superior a ela, então a Mine não pode recusar o pedido da Deadline. Só que aí chega a nossa querida Elegantina e fala: Tu tá ligada que minha amiga não é obrigada a fazer nada pra você, não, né? Vagabunda. A Deadline repara como a Mine não tá muito confortável, tá resistente aos pedidos da Deadline. Aí a Elegantina fala assim: Não, a Mine não vai fazer. A Mine não, não quer fazer e ela não vai fazer. A Mine, minha amiga, não vai fazer pra você nada. E como a Elegantina é é, a candidata a arquiduque do segundo ducado lá mais poderoso, o segundo é o terceiro ducado mais poderoso, cara, quem é a Deadline pra ir contradizer qualquer coisa da Elegantina? Quem é a Deadline é a filha do pão. E aí tá aí o ponto das boas relações e tal, de porque os inferiores têm que ter boas relações com seus superiores e tal. Aí acaba que a finalização desse conflito é a Mine entregando o shampoo pra Deadline. Pô, mas por quê? Porque a Mine diretamente é relacionada com a Deadline, porque tipo assim, o ducado a galera da família da Deadline, do ducado dela, é sanguineamente relacionada com a galera do ducado de Ehrenfest. Ou seja, o que a decisão por entregar o shampoo para Deadline, apesar de todo o contragosto, apesar de a contragosto, é porque a Mine é aconselhada que seria proveitoso se estabelecer, ao invés de fazer esse antagonismo frente a todo mundo entre ela e a Deadline, ela vê como mais lucrativo ela simplesmente fala assim pra galera, entregar e falava assim pra galera, olha, minhas relações são boas com a Deadline, são razoavelmente boas, e olha, eu sou sobrinha dela. Sobrinha? É sobrinha? Eu acho que é sobrinha. Prima. Eu sou prima dela, viu gente? Olha, eu sou prima essa outra candidata que é arquiduquesa, tenho boa relação com a Elegantina aqui, ó. Ou seja, a atitude por trás disso é basicamente dar um up na posição hierárquica. Não hierárquica, mas a visão que todo mundo tem da Mine para com relação à relação dela com outras pessoas. Eu não sei se ficou confuso. Tipo assim, mostrar que a relação da Mine com outros ducados, com outras pessoas influentes de outros ducados, era muito boa. Ou seja, o Richman, o shampoo, por um up no status. Uma troca boa. Tipo assim, apesar de a contragosto, é ainda assim uma troca boa. E depois dessa confusão dessa confusão da Miley com a Deadline, Elegantina e tal, a gente tem a Hannah Laura. Bem, voltando, a gente tem a Miley com a Hannah Laura. Hannah Laura. Basicamente, a Miley fica sabendo de que a Hannah Laura é uma garota de outro ducado. Vamos fazer a checklist. Hannah Laura, Arqueduque, candidata a Arqueduque? Confere. De outro ducado? Confere. Mas, status parecido? Confere. Os status entre os ducados eram parecidos? Confere. Ou seja, a Hannah Laura não é muito superior a Mine, tanto em quesito de posição do ducado, no ranking dos ducados, posição de status. Confere, ou seja, e principalmente gosta de livros. Confere! Ou seja, com isso a Mari tá só o fogo pra conversar com a Hannah Laurie e propor amizade. Aí elas conversam e tal, e a Hannah Laura concorda, assim, pô, bora sim ser amigas, eu e você, senhorita Lady Rosamine, bora ser amigas e bora trocar livros, e a Mine fica assim, yes. E fica tão feliz que acaba desmaiando.
E com isso ela traumatiza a Hannah Laura. Mas é um momento legal, tipo assim, um momento de clímax de felicidade da Rosemine. Aí depois disso a gente tem a graduação da Angélica e da Elegantina, que já tá no final do ano. Aí a Angélica e a Elegantina já estão na sua idade, já estão no seu último ano e tal. E a gente tem a graduação. E a gente também, além de tudo, a gente é revelado que a Angélica vai se casar com Eckhart. Ou seja, basicamente a Angélica vai se tornar cunhada. Acho que é cunhada da Mine. O que win-win, basicamente. Win pra. A Angélica vai se tornar a segunda esposa do Eckhart. E vai virar meio que cunhada da Mine. Então, win pra Angélica, que conseguiu casar com alguém de status mais alto. Basicamente porque o Bonifácio gostou da Angélica. E também porque a Angélica é a guarda da Mine. Ou seja, boas relações traz bons resultados. Aí. E tem principalmente a Elegantina. Aí a gente tem lá a dança a dança de espada da Angélica e tal, linda. Eu já falei que a Angélica é minha wife. Pois é, mentira. Tá, a Angélica tá junto com a Chique no meu ranking de waifus. Tá assim, uma do lado da outra. Sei lá, não, talvez a Chique esteja ainda um pouco em cima, sei lá. Difícil. Ai, velho, difícil. Angélica ou Chique? Cara, eu acho que ainda fica com a difícil. Angélica ou Chique? São dois charmes tão diferentes, mas tão equivalentes. Vamos lá. A gente tem a negócio da Angélica e tal, penteado novo e tal. Mas se destaca aqui nesse capítulo, nessa parte da história, a Elegantina. A Elegantina. Por quê? Porque a Elegantina, ela vai lá, entra, tá linda, novamente linda. Ela entra com o príncipe e tal. Entra com o príncipe e tal. E a Mine, olhando aquilo lá e tudo, faz assim, eu desejo tudo de bem, de feliz pra esses dois e tal. E nisso a Mine, sem querer, acaba dando uma benção. E faz um furdunço. Que talvez, pelo que foi tratado já, provavelmente vai ter consequências mais tarde. A Mine sem querer vai dar uma benção pra Angélica, não, pra Elegantina no meio de uma comemoração e ninguém nem viu de onde é que veio a benção, nem sabe que foi a Mine que deu a benção. E causa confusões. Mas para frente, o ponto interessante desse capítulo, de um próximo capítulo, que acabou o ano, e o Sylvester, ele tem uma conversa. O Sylvester e o Ferdinand tem que ter uma conversa, acabam tendo uma conversa dura. O Elvira também tava lá. Dura com a Mine sobre a benção e sobre como a Mine era uma máquina de causar problemas, ou melhor, imprevisto para todo mundo ali. E eles decidem que, e principalmente devido à popularidade da Mine na Academia Real, eles tinham que dar um jeito de segurar ela. Tipo, que tinha muita gente querendo ela. A Mine não era uma pessoa muito preparada para lidar com outros nobres, porque ela poderia causar muito estranhamento, tanto por elas do jeito, pelas ações dela, ou pelos comportamentos de mana dela, ou entre outras coisas. E eu realmente que isso pode dar muita confusão entre os ducados, que assim, olha, por exemplo, um ducado de rank mais alto chega lá pro Murcio, pois é, eu quero que você case a Mine com o meu filho aqui. Aí entra naquele negócio. Ducado mais baixo não pode recusar ducado mais alto. Mas aí a solução que eles encontram pra esse ponto é bora casar a Mine com o Wilfred. Por quê?
vamos casar. A Hermione vamos anunciar no noivado da Hermione com o Wilfred, para que assim os dois, para assim ninguém vir cobrar que a Hermione se case. Tanto é que havia muito, a Hermione recebeu que tinha já propostas de noivado para ela. Já haviam propostas de noivado para ela que o Sylvester recebeu durante o torneio interducal. Interducal, eu acho que é. Aí eles acabaram decidindo por isso. Por causa da Hermione com o Wilfred. E pra finalizar, já indo pra reta final, a gente tem também nesse volume, já acabou tal, já saíram da Academia Real, voltaram pra Everest, e tem o pagamento. Tem o pagamento e tal, mas o ponto relevante é a situação da Felina. Que novamente essa última parte, esse último conflito do volume é interessante porque ele novamente revela mais um pouco dessa sociedade em que a Mine foi jogada, que é a Felina, ela a gente descobre como é mais ou menos a situação da casa dela e como o irmão dela estava sendo meio que morto, estava tendo sua mana roubada, seu cristal de mana tirado dele, ele acaba morrendo meramente porque a família dela como Lei Nobre Raso, Lei Nobel, Lei Nobre, não tinha condição de ficar comprando mais cristais e o filho novo, a nova criança da esposa do cara lá, ela tinha tido um novo filho e o filho novo tinha mais manda do que o filho antigo, que é o Conrad, o irmão da Flaina. E basicamente eles tinham que decidir, tá, vamos criar essa criança aqui com menos mana ou essa aqui com mais mana. E eles falam, tá, vamos criar essa aqui com mais mana. Pô, mas o outro vai morrer. Fatalidade, não tenho como comprar um novo cristal de mana pra ele. Um novo cristal pra ele. Então, um vai morrer. E que se for pra um morrer, que morra com menos mana. E nisso, esse conflito acaba se resolvendo com a Mine pegando tirando a guarda do Conrad, da família dele. A Mine pega o Conrad pro templo. Mais ou menos o que iria acontecer com o Lutz na segunda parte, ou segunda temporada, quando ele teve aquele problema com o pai dele. E depois de mais saga dessa vez com mais sensatez na reação, ela pegou o Conrad pro templo, porque se ele ficasse ali naquela casa ele ia morrer. Ela pegou a Flyne, visto que a Flyne é uma das atendentes, retentoras da Mine. Eu acho que não é a palavra. Retentor não é a palavra, mas atendente. Eu acho que a palavra atendente vai servir por enquanto. Visto que a Flyne é uma atendente da Mine, ela pegou a Flyne e deu um quarto para ela no castelo. E enquanto o Conrad, o irmão da Flyne, levou ele pro templo. Pra ele morar lá com o templo. No entanto, como ele não tá indo pra lá como nobre, visto que a família já não tem dinheiro, então não tem como sustentar ele como padre azul, padre de hobby azul, leva ele pro templo como um hobby cinza, então tem esse ponto. Tem um ponto. A gente tem um ponto que é aí tem um encontro e tal, situação e a gente tem o ensinamento do processo para a gente tem também nesse volume
a Mine, ensinando para várias outras pessoas o método de crescimento de mana. E, para além de tudo, conhece o bisavô dela. Não é nem o bisavô? Daria para dizer que é o... o bisavô, no papel. O bisavô no papel dela. O bisavô no papel dela. E depois desse encontro e dessa questão da Flyna, tem o anúncio do Ferdinand e do Sylvester, que ela deveria agora ter o último encontro com o Lutz e o Venom. Não necessariamente um último encontro, mas o último encontro como Mine, visto que agora ela ia ter seu casamento anunciado com o Wilfred no final do ano. No encontro interducal, ela ia ter seu casamento anunciado com o Wilfred, ela não podia mais continuar do jeito que estava assim as coisas. Ou seja, ela se encontrando com plebeus no seu quarto na Hidden Room. Ou seja, porque poderia espalhar boatos e tal, e não dava. Mas aí ela tem seu último encontro com o Lutz, como o Mine. Porque dali pra frente, visto que eles não iam poder mais entrar lá dentro, ela agora só ia poder conversar com eles como Rosemine. O que foi, ela sentiu que ia ser o final do mundo. Só que depois de uma conversa com o Lutz faz suas palavras de força e fala: pois temos que seguir em frente, lidar com o que vem, e força, você tem que conseguir, e não chore. E visto que cada um agora tem uma posição diferente, vamos fazer o que a gente pode um pelo outro. Eu vou continuar fazendo seus livros, como eu tinha prometido anos atrás, e eu espero que você não mude e continue protegendo nós da periferia, agora, como nobre. E cada um vai fazer o que pode. E com essas palavras a Mine consegue, tipo assim, sair melhor do que inicialmente era esperado que ela saísse dessa situação. Tanto que depois ela tem um encontro com uma conversa com o Ferdinand, que o Ferdinand fala isso, que tipo assim, a Mine tá muito melhor do que ele esperava em relação à situação emocional. Ele achou que ela ia estar muito mal. E segue aí uma das conversas, tipo, mas a gente tem essa conversa sobre como ela estava melhor, a situação dela. Eu acho que fala isso, situação dela, psicológica. A situação psicológica dela estava melhor do que esperado. E a gente chega no epílogo. O epílogo desse volume é um dos capítulos mais interessantes até o momento da novel, porque ele revela, tipo assim, ele é basicamente um recap de Mine e suas relações, porque o Justice propõe para Mine uma dinâmica, dá para falar essa palavra, dinâmica, para Mine, para ele ilustrar ou ter para si ilustrado como a Mine enxerga cada pessoa. E é interessante como ela, por exemplo, ela categoriza, por exemplo, o quarto como um lugar de segurança, a Hidden Room como um lugar de segurança. Ela classifica a família, o Lutz, a Tully, a Eva, o Gunther como sendo uma cama, porque era um lugar onde ela poderia descansar. Os atendentes dela do templo, ela classifica como se fossem uma escrivaninha onde ela poderia trabalhar, e ao mesmo tempo era um lugar de conforto para ela, que ela poderia também usar para ler livros e tal, ou seja, algo necessário para ela. Ela classifica
o Cornelius, a Angélica, como sendo estantes para os livros dela. Algo que protege, pessoas que protegem coisas importantes para ela. Coisas importantes. Ela classifica o Damuel como mais acima, como sendo um cadeado para a escrivaninha, que impede pessoas de roubarem coisas importantes dela, como algo que protege, algo de suma importância, que protege coisas de suma importância. Visto que o Damuel era uma pessoa que, de todas as pessoas, ele era provavelmente ele conhece mais da Mine até do que o Ferdinand. Ele conhece mais da Mine até que o Ferdinand. Tem ela classifica a sociedade nobre como se fosse uma porta que não deixa ela entrar na Hidden Room. E ela classifica o Wilfrid, eu acho interessante esse ponto, como se fosse uma cadeira. Dá suporte, deixa sentar, permite ela fazer as coisas. No entanto, é uma cadeira sem apoio. Uma cadeira que ela sem apoio. Dá para sentar, mas não dá para relaxar, não dá para se sentir confortável, não dá para confiar. E ela classifica o Ferdinand como se fosse um sofá. Uma cadeira confortável. Dá para sentar, dá para relaxar, dá para ler, dá para ficar confortável. No entanto, todavia, não dá para dormir, não dá para descansar realmente ali, porque se ela fizesse, ela ia ficar com dor. Ou seja, o Ferdinand está no meio termo entre a família e, por exemplo, um Wilfrid da vida que não e um Wilfrid da vida. E essa conversa é interessante. Claro, vale muito a pena ler. Eu só tô dando uma palha. Porque ela revela, principalmente através dos pensamentos do Ferdinand, que era complicado, era perigoso até dizer que até seguro dizer que é perigoso esse tipo de concepção da Mine, por exemplo, com relação ao Wilfrid. Porque a Mine iria casar com o Wilfrid e ela tinha provavelmente o objetivo, ela deveria dar suporte ao Wilfrid. No entanto, com a Mine tendo o Wilfrid como vendo ele quase como um problema, algo que não um objeto de pouco uso, pouca utilidade na vida dela, fora um suporte a ela que ela fique. Por exemplo, ela classifica os guardas, o Damuel, como coisas essenciais que protegem coisas essenciais para ela, que são os livros. No entanto, o Fridge ele é um banco sem apoio. Tá vendo? E o Ferdinand acha isso complicado, porque, tipo assim, visto que várias pessoas agora vários nobres, tanto de ambas as facções, estavam assinando os contratos com a Marne, ela cada vez mais ganhava poder político com ambas as pessoas. Pelo menos eles não iam poder trair ela. Ou seja, ela tinha uma grande segurança com relação a outros nobres. Estava criando uma grande segurança. Uma posição de segurança com outros nobres. Para além da questão por exemplo, a galera de Handenzel, a facção do lado o grupo de nobres do lado da Elvira, como a galera de Handenzel, o próprio bisavô da Mine, tava rolando por baixo dos panos uma comoção, uma galera tentando fazer a Mine a próxima arqueduquesa, o próximo arqueduque, querendo fazer a da Mine o próximo arqueduque, apesar da Mine não querer, mas tava rolando essa demanda da galera pela Mine ser a próxima arqueduque. E isso ia ser um problema, visto que o Damuel, o Sylvester, queria fazer o Wilfrid, o próximo arquiduque. E o Wilfrid não é tão competente, visivelmente, todo mundo sabe. Até o Ferdinand sabe que o Wilfrid não é competente, não tem nem a cabeça no lugar para poder ser, não tem condições. A Mine seria visivelmente, sem dúvida, a melhor opção como próximo arqueduque. No entanto, não era essa a vontade. Por isso que
esse era um dos motivos que tava optando por fazer a Mine casar com o Wilfried, que pelo menos assim ela poderia agradar, eles assim poderia fazer o que o Sylvester quer, que é colocar o Wilfried como próximo arquiduque, agradar a galera que quer fazer a Mine a próxima arquiduquesa e também diminuir essa tensão entre os grupos. Como, por exemplo, o bisavô da Mine, que quer fazer ela porque quer fazer ela a arquiduque. Por exemplo, o grupo lá da Brigade. O senhor de lá, da família da Brigade. Eles querem a Mine como arquiduque. Porque, tipo assim, a galera que conhece o Mine, a galera que me conhece, os nobres que têm relação com a Mine, no geral, todos querem ela como arquiduque. E o Ferdinand via isso como um problema, porque, tipo assim, a Mine, no momento, ela tem um puta capital político pra se posicionar como próximo arquiduque, tanto na questão dos contratos, quanto os contratos futuros, quanto questão de capital financeiro, político. Tipo assim, a Mine tem muito capital no jogo político. Ali, ela já tem, nesses poucos anos, ela já construiu muito capital, diferente do Wilfried, que ele basicamente só tem apoio porque ele é o filho do Sylvester. Então, é complicado. Principalmente, como eu disse, notando o Ferdinand essa posição da Mine, porque se a Mine não vê o Wilfried como útil, como alguém confiável, e ela tá sendo tão contada, e ela não vê o Wilfried como deixa tudo numa posição mais complicada ainda. Depois disso tudo, a gente tem basicamente o Ferdinand dando parabéns dessa discussão, desse pensamento do Ferdinand, ele dando parabéns para a Mine por ela ter conseguido primeiro lugar nas matérias na Academia Real. E a gente tem um epílogo, uma história curta pela visão do Lutz, em que ele fazia uma. Já vai dar 1 hora de gravação, em que a gente. Então eu vou cortar detalhes. Vou resumir, que é basicamente o Lutz e o Gil conversando sobre apoiar a Mine, visto que agora na nova posição, o Gil também sentiu algo parecido com o Lutz, que o Lutz, apesar de ter feito aquele discurso de a gente tem que, você tem que continuar e eu vou continuar e tal, enquanto a Mine conseguiu lidar bem, o Lutz falou aquilo quase que da boca para fora, visto que ele não se sentia tão bem com a nova posição daquilo tudo. Ele ainda por dentro estava remoendo e achou no Gil alguém que respaldava. Então os dois acabaram fazendo uma promessa entre si de vamos fazer o que a gente puder. Isso é o geral, tipo assim, cara, eu tô com vontade de cagar. E eu tenho que finalizar essa gravação, já tá 1 hora de gravação. Falou.